Thiago Silva foi anunciado pelo Futebol Clube do Porto e vai jogar o Campeonato Português. Eu confesso que eu fiquei em dúvida se eu gravava esse vídeo ou não. E eu vou explicar pra vocês o porquê a minha dúvida e eu vou explicar pra vocês o porquê que eu decidi gravar. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, se inscreve, deixa o like e vamos embora. Vamos lá, cara. Eu vou te explicar primeiro porque eu tava na dúvida se eu gravava ou não. Eu já tinha falado aqui da saída do Thiago Silva e por várias vezes, quando eu falo aqui da saída de um jogador, às vezes o jogador sai e depois ele assina com outro clube, né? Não é uma venda ou uma saída já direcionada. E eu não necessariamente eu gravo um vídeo falando, olha, o Thiago Santos, vou dar um exemplo que aconteceu agora, né, que nem é exatamente assim, o Thiago Santos está saindo do Fluminense. Depois o Thiago Santos é anunciado pelo Coritiba, eu gravo, olha gente, outro vídeo aqui gravando que o Thiago Santos foi anunciado pelo Coritiba. Eu normalmente não faço. E isso era o que causava a minha dúvida, porque o Thiago Silva já tinha feito um vídeo sobre a saída diretamente do Thiago Silva. Fiz aqui, como foi uma saída repentina, né, que talvez a gente não esperava tanto, eu gravei um vídeo com a matéria de bastidor, gravei depois um vídeo com a declaração do Fluminense, né, nas redes sociais, um outro vídeo com a declaração do Thiago Silva nas redes sociais e com a minha apuração sobre os motivos da saída. Só que eu acho que me surpreendeu e eu suponho que te surpreendeu também ele ter ido pro Porto. Eu acho que quando o Thiago Silva assinou, e agora explicando por que eu decidi gravar esse vídeo, quando o Thiago Silva assinou ali a sua rescisão com o Fluminense, acho que pairou na cabeça dos tricolores a possibilidade dele se aposentar, né, dele só encerrar a carreira, apesar de muito pequena. Com a gente tendo ouvido falar há pouco tempo sobre o Milan, que ele fosse para um grande time da Europa, ou que fosse para um time até um pouco menor da Premier League, para morar na Inglaterra. E aí o Porto, a gente olhou e falou assim, cara, o Porto não é um dos gigantes da Europa, não sei se tem algum torcedor do Porto aqui assistindo, mas acho que eles sabem que, né, o Porto, né, não é o Real Madrid, né, para deixar claras as comparações aqui. Um abraço para os nossos amigos de Portugal, assistir Porto e Palmeiras. O time de vocês, bem meiota lá no Mundial, tá? Mas vamos lá. E aí, cara, assim, me surpreendeu. Porto? Como assim? Porto? Beleza. Tentaram criar ali, tem o vídeo. Eu não vou passar o vídeo aqui, tá? Mas o Porto tentou criar ali um vínculo de ele já jogou, tô de volta, o Porto e tal. Uma passagem micro dele lá, antes dele ir pra Rússia, ter todo o problema pulmonar, ele jogou no Porto B. E eu acho que eu cheguei a perguntar nas minhas redes sociais do tipo, qual ficou o sentimento pro torcedor do Fluminense ao ver que ele foi pro Porto. Muda alguma coisa? Se ele tivesse ido pro Chelsea, seria diferente? Se ele tivesse ido pro Milan? Se ele tivesse ido pro Fulham, por exemplo, pra jogar em Londres? E as respostas me chamaram a atenção porque foi quase unânime a reclamação dele ter saído do Fluminense, de não jogar uma Libertadores no ano que vem, de novo, pelo Fluminense, de não cumprir o contrato dele pra jogar num clube que ele não tem qualquer vínculo, num clube que não tem aspirações gigantescas. O Porto esse ano, por exemplo, não tá nem na Champions League, tá na Liga Europa. Isso ficou com uma cara de que, olha, ele queria sair desesperadamente do Fluminense só e foi arrumar um clube na Europa pra ele poder jogar. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso, gente. É isso. Às vezes a gente cria muitas teorias da conspiração pra respostas que estão na nossa cara. Vocês se lembram de uma entrevista que o Thiago Silva deu lá em Cariacica, há cerca de 11 meses atrás, no jogo contra o Madureira? Eu tava nesse jogo, a gente faz a cobertura de todos os jogos. Eu fui pra lá, pra Cariacica, com um calor desgraçado aqui no Rio de Janeiro e no Espírito Santo também. Um jogo que foi vendido pra lá, então não era uma viagem programada, né, diretamente, foi vendido pelo Madureira. O Fluminense empata 0-0, um jogo horroroso.
a torcida do Espírito Santo vaia, o Fluminense estava com seu time titular. O Thiago Silva falou isso daí após o empate. Ele deu entrevista no final do jogo e falou isso. A torcida tem razão de criticar agora. O que você analisa dessa partida de hoje contra o Madureira? Primeiramente, que eu acho que está tudo errado. A gente não pode ter 2 semanas de preparação. Jogar 4 da tarde num sol desse. Os caras estão treinando tem 3 meses. Acho que as pessoas estão pensando muito em outras coisas e estão deixando o espetáculo, que tem que ser espetáculo, ser isso aí. Não é que desculpa. Mas eu fiz um treino de 40 minutos e joguei 90 hoje. A gente não tem tempo, gente. Eles têm razão, lógico que tem razão, pagaram ingresso. Isso deixa a gente chateado, porque a gente quer fazer melhor. Só se a gente não tem condição física, é impossível a gente fazer. Impossível. Não adianta fazer o que quiser fazer, que em 10 dias... Porque cada jogo a gente estreia 3, 4, 5. Então a gente já começa o jogo abaixo dos caras. Mas enfim, o Campeonato Carioca é esse. A gente tenta encarar como uma pré-temporada, mas a torcida não. Eles encaram como se fosse o último jogo. Tem que ganhar, a gente sabe que tem que ganhar. Não fizemos por merecer hoje, por isso essa cobrança. E a gente sabe que não fizemos um bom jogo. Mas sem condição física fica quase que impossível a gente fazer alguma coisa boa num jogo 4 horas da tarde. Essa primeira parte já deixava bem claro, tá? A primeira parte que eu mostrei já deixava bem claro o maior problema. Aliás, dos maiores problemas. Que esse é o segundo problema, olha só. Eu volto a bater na tecla. Sem condição física, não tem como a gente entregar muita coisa. Essa é a segunda pergunta, Impossível. a segunda resposta. Se as pessoas não pensarem um pouco no produto, são os jogadores para fazer um grande espetáculo, até para vocês da televisão, fica um jogo feio. Eu acho que muitos que estão vendo o jogo falam, caraca, esse não é o Fluminense, esse não é o Madureira, porque fica um jogo feio. Campo seco, a bola, o Felipe Luiz já falou ontem, não preciso falar, enfim. Então tudo isso te faz cometer erros que normalmente você não comete. Enfim, aí a gente é obrigado a escutar vai para aquele lugar e eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas eu vou continuar tentando, porque eu vim para cá com um propósito e vou procurar cumprir ele até o final. Ou seja, por que eu falei que essa entrevista, para mim, ela é o motivo da saída do Thiago Silva 12 meses depois? E essa saída pro Porto, eu acho que deixou isso ainda mais claro. Não valeu a pena pro Thiago Silva. O que é o termo valer a pena? Se você for ali na prática. É que o ganho vai compensar a pena, né, o problema, para você conquistar aquele ganho. Então, né, eu vou malhar na academia, é a minha pena, mas vai valer essa pena para que eu fique fisicamente bem. Eu vou me dedicar aqui ao máximo para que o objetivo seja concluído. Então, valeu aquela pena. É isso, esse é o termo. Tô explicando quase semanticamente aqui. Mas pro Thiago Silva não valeu. No final das contas é isso. A minha família tá em Londres. E eu tô sendo vaiado jogando contra o Madureira. Tá valendo pra mim? Não. A conclusão que ele chega em dezembro é não. A partir do momento que numa temporada inteira ele não ganhou título, a previsão para 2026 não é do Fluminense. Novamente, o Fluminense não entra como favorito. Ele é possível de ganhar. Mas o Fluminense não é favorito em nenhuma das competições. A gente no estadual tem azar de ter um time aqui no nosso estadual com um orçamento 4, 5 vezes maior do que o nosso. O padrão deles é esse. 4, 5 vezes eu exagerei, mas pelo menos 3 ou 4 vezes. Então nem o estadual a gente é favoritão. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores também não é. Ano passado a gente ainda tinha Sula, né? Então não é. Então, vale essa pena? A conclusão que ele chegou foi que não. Eu vi até muita gente falando, Portugal nem é tão perto da Inglaterra. Acho que é importante esclarecer, assim. Quando eu fui pra Londres, uma vez. Eu fiz escala em Lisboa,
né, que é um pouco mais ao sul ali de Portugal. E foi, gente, um voo de 2 horas e meia ali, como se fosse um voo Rio-Recife, mais ou menos, de Lisboa até Londres. Considerando que ele vai jogar no Porto ainda, que é mais acima, e ele tem, né, jatinhos, etc., rapidamente ele corta aí pelo menos 10 horas de viagem, um dia inteiro de viagem para casa. Sem contar que o Thiago Silva, que ficou fora de vários jogos, foi poupado, enfim, teve, né, todas as suas vantagens que um jogador extra-classe de 41 anos tem. Ele jogou 46 jogos no Fluminense na temporada. O Fluminense jogou 79. O Porto, na temporada inteira passada, jogou 51. Então isso quer dizer que o que ele jogou aqui no Fluminense, ele joga todas do Porto. E ainda assim teria semanas livres para poder ir para lá. Lá se joga muito menos. Então, gente, do ponto de vista do motivo, tá muito claro. O que motivou foi isso. Não valeu a pena para ele. Agora, se o Thiago Silva é ídolo, o que mudou? Aí vocês que vão responder. Aí cada um responde por si. Eu posso falar por mim. Pra mim, foi ótima. Valeu a pena a passagem do Thiago Silva aqui. Ele compensou cada real que a gente investiu nele. 1 ano e meio a gente teve o melhor zagueiro do Brasil. Ponto. Dito isso, o Thiago Silva não esteve disposto a pagar o preço para entrar num hall de indiscutíveis do Fluminense. Quer dizer, talvez ninguém seja indiscutível na prática, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E a esposa dele, acho que deu a letra para reforçar o meu ponto sobre a saída dele. Ela postou no seu story, no anúncio do Porto, falando: seres humanos costumam falar, apontar e sustentar certezas sobre aquilo que muitas vezes não passa de especulação. A verdade é que não... Aí aqui é Fluminense, claramente. Não se trata de abandonar, mas de reconhecer o momento certo de partir, quando o lugar já não nos comporta mais. Fica dúbio se esse lugar que não nos comporta é o Fluminense, e tá querendo dizer mais coisa do que realmente é, ou se é o futebol brasileiro, que não comporta o Thiago Silva. O Thiago Silva se tornou um jogador maior do que o futebol brasileiro pode comportar, e ele não esteve disposto a pagar o preço, a fazer isso valer a pena, para jogar no clube que ele afirmava que era o clube de coração dele. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a nos amar. O ponto é esse. Ninguém é obrigado a amar o Fluminense incondicionalmente. Nesse caso, valorizemos aqueles que fazem isso. Acabou a passagem do Thiago Silva pelo Fluminense. Desejo sorte a ele no Porto. Que ele jogue muito bem e vá pra seleção, porque ninguém merece um zagueiro como Marquinhos na seleção. Agora, em respeito de Fluminense, não vai passar mais do que uma camisa. Um nome, número que eu tenho, assim como eu tenho do Marcelo, que tá até aqui. Do Marcelo tava até aqui do lado agora. Do Marcelo, como eu tenho do Nino, como eu tenho do Germancano, como eu tenho do Fred, como eu tenho do Caio Paulista, e por aí vai. Mas virar quadro, aqui, por exemplo, não tem do Fred, não tem do Assis, tinha do Gum aqui também, mas eu acabei fazendo uma troca aqui agora. Não. Valeu.